Já mandei. Todas, né? Já Obrigada mandei. por estar aqui, por terem aceito o nosso convite para mais esse encontro Psicanálise e Cinema. Essa noite eu gostaria de começar lembrando uma colega muito querida que nos deixou há algumas semanas, Sônia Eva, uma pessoa muito dedicada não só à psicanálise, mas especialmente à nossa sociedade, onde ela desempenhou vários cargos, sempre muito dedicada, brilhante, e uma amiga dedicadíssima, leal, e ela tinha um carinho especial por esse evento, né, Psicanálise e Cinema. Ela era uma pessoa muito sensível, muito criativa, e fez apreciações maravilhosas de filmes, fazendo essa articulação tão importante entre a psicanálise e a arte, particularmente a arte cinematográfica. Embora ela tenha nos deixado, ela vai ficar para sempre entre nós e será sempre um exemplo, não é? De dedicação, de presença contínua, de amizade, não é? E um incentivo para a gente continuar criando o que for possível com o que nos é oferecido. Por exemplo, estar juntos numa sexta-feira a cada mês e conversando sobre psicanálise através do cinema. Como vocês já estão sabendo, né, esse mês a gente está conversando sobre os excluídos. O tema que nós escolhemos são os excluídos. Todos os filmes que são apresentados nesse semestre estão referidos a esse tema. Excluídos, eu volto a repetir, por definição, são aqueles, embora dentre nós, sendo um de nós, a eles negamos os direitos básicos, saúde, alimentação, higiene, moradia, segurança, direito à voz, enfim, tudo aquilo previsto no conceito de cidadania, muitas vezes a própria vida. A narrativa do diretor Hirokazu Koreeda, Assunto de Família, Palma de Ouro em Cannes, contempla uma constelação de excluídos. A improvável família em torno da qual se desenrola a trama é composta de uma velha viúva que sobrevive com a pensão que recebe do marido, sua neta, exilada pelos pais por não corresponder aos estándares familiares e que contribui para a economia do grupo trabalhando em um site pornô. Um casal unido pelos desencontros existenciais. Ela, uma ex-prostituta, e ele, alguém que vive de bicos, e que cria um menino abandonado ao nascer. Por fim, uma menina que foge da violência doméstica e se torna um membro do clã. Toda sorte de abusos é desfiada nessa narrativa. O abandono infantil, a exploração sexual de adolescentes, o estímulo a delinquir. Afinal, todos delinquiam, com exceção da mulher que trabalha como passadeira e o marido que trabalhou por um breve período na construção civil até acidentar-se, todos vivem à margem da sociedade. Paradoxalmente, as repreensíveis ações do Schillaci, somadas às motivações e a complexidade dos personagens integrantes do grupo, são dispostas, ao longo dessa história, povoando-a de uma humanidade comovente. O idílio que envolve o grupo promove nossa identificação com a família, fazendo-nos sentir carinho por eles. Adotar crianças mais desvalidas é prática universal e comum nas camadas menos favorecidas da população. Ali onde a solidariedade alivia o desamparo que ronda a todos, sem interferência jurídica ou burocrática, crianças encontram acolhimento em meio a impensáveis vicissitudes. Enfim, ao cabo dessa história, lamentei a má sorte do menino que perdeu os pais possíveis,
da menina que retornou para a mãe abusadora, bem como da mulher agora encarcerada e da moça prostituída. A sessão acabou, acenderam-se as luzes. Desafortunadamente, citando Nelson Rodrigues, essa é a vida como ela é. Para refletir sobre essa denúncia, vamos ouvir a minha amiga querida Sandra Gonzaga, que é membro efetivo da nossa sociedade e editora do jornal mensal Intervalo Analítico, que será acompanhada pela Suzana Schilde, que todas já conhecem longamente, e que é minha parceira na organização desses eventos. Né? Cada uma terá meia hora para desenvolver suas ideias. Quando faltar 10 minutinhos para acabar a fala de cada um, eu aviso, só para vocês terem tempo de arrematar, tá bom? Aí a gente vai discutir. Um parêntese. Quando acabar e a gente passar para a discussão, vocês vão se inscrevendo no chat, porque aí a gente vai chamando vocês pessoalmente. Vocês de viva voz podem fazer ou a apreciação, ou a pergunta, ou comentário, enfim, o que vocês tiverem vontade, né, de colocar, tá bom? Vamos lá, Sandra. Eu não estou te ouvindo, Sandra. Sandra, agora sim. Né? Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer o convite, sabe, Aida, porque rever esse filme é uma felicidade, é uma alegria, né? E é um ensinamento, né, de humanidade, de empatia e tudo. Então, muito obrigada. E eu fico também muito alegre de compartilhar esses quadradinhos falando com a Suzana, que eu admiro muito, seu saber cinematográfico, e a espontaneidade com que você fala, Suzana. Eu não vou poder fazer assim, né? Senão vou me embaralhar toda, eu vou ter que ler. Queria também agradecer todos esses anos ao Galego, que carregou com muita garra, teimosia e amor à sétima arte esses nossos encontros, né? Não tem tamanho o agradecimento. E a Aida pegou o bastão também com muita garra. Vamos lá. Eu espero não passar muito do tempo. Tenho um pouco de medo, mas vamos lá. Assunto de família, o Coreeda e a função fraterna. Minha terra é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Caetano Veloso. Conhecendo a família. Inicialmente somos apresentados ao que nos parece ser um pai e seu filho, e estão fazendo compras em um supermercado. Em dado momento, eles se separam com um gestual característico de companheirismo, aquela bateção de punhos, né, de dedos, e vão para setores diferentes. O pai vai enchendo sua cesta e o menino para em frente a uma prateleira, enquanto o pai retorna e se posiciona de tal forma que impede que o funcionário tenha acesso visual ao menino, que faz um gesto, trançando os dedos e dando um beijinho, né? E depois disso, e só depois disso, rouba alguns produtos da prateleira e os coloca em sua mochila. O pai abandona sua cesta e os dois se retiram. Vamos vê-los depois comprando croquetes num quiosque de mercado e conversando sobre alguma ferramenta e sua utilidade. O menino pergunta o preço e, diante da resposta, afirma, nossa, é muito caro, e o pai comenta, só se a gente for comprar, né? E ambos riem. Os dois vão caminhando de volta para casa, comendo os croquetes e reclamando do frio. É inverno em Tóquio. Ao passar por um prédio, avistam uma menina sozinha no pátio e lhe oferecem croquete. A câmera fecha. Depois, quando a câmera se abre, já estamos na casa, onde encontramos a família e mais a menininha da vizinhança em torno da mesa do jantar, do que parece ser uma habitação muito simples e pequena para abrigar aquelas 5, depois 6 pessoas. Todos comem com vontade, conversam e perguntam sobre a menina, seu nome e sua idade.
Ela responde o nome e faz o gesto de 5 anos. Temos ali reunidos e saboreando com gosto o jantar, além do pai e do filho, que já conhecemos, uma senhora mais velha, chamada de avó, que repara nos hematomas da pequena, uma menina adolescente e uma mulher adulta, que faz as perguntas à criança e que parece ser a mãe do menino, por conta da resposta que ela dá ao pai sobre a queixa que ela faz. Mas por que foi pegar essa menina? Aí ele diz, seu marido gosta dos carentes. Aos poucos e de maneira fragmentada, com enorme delicadeza e sem nenhum julgamento, o diretor Koreeda nos faz ver que os laços que unem essas pessoas não são os laços de sangue, e sim aqueles do afeto e da necessidade. Vamos tomando contato com a precariedade dos empregos e do amparo do Estado, que nos torna cada vez mais pobres, no dizer de um dos personagens, e das manobras transgressoras praticadas pelos membros da família. As relações mostradas no filme me fizeram pensar no conceito de função fraterna, descrito no livro do mesmo nome, organizado por Maria Rita Kell, que nos mostra que a discussão sobre o tema nasce no bojo dos impasses da contemporaneidade em meio a uma suposta derrocada da função paterna. A autora nos explica a importância que deu ao termo função fraterna por conta de 2 razões. O termo função diz respeito ao caráter necessário da participação do semelhante no processo de constituição do sujeito, isto é, a participação de um outro na constituição do sujeito. E a palavra fraterna foi empregada com o propósito de trazer de volta a ideia de fratria, que aparece em textos do Freud, Totem Tabu, e nas massas e a análise do eu. Maria Rita vai marcar a diferença entre a função do semelhante na constituição do eu e a participação da fratria na constituição da função paterna. A função do semelhante é herdeira do estágio do espelho, um conceito lacaniano, onde o bebê se enxerga como um todo a partir de sua imagem no espelho, identificada com a figura de um outro importante na estruturação do eu. Todos já que tiveram filhos e netos sabem daquele momento em que, ou quem já conheceu uma criancinha, pegou no colo, que ela olha para o espelho e se reconhece porque também reconhece o semelhante atrás, e se identifica com ele. Então, tá. Posteriormente, com a entrada dos irmãos e também dos colegas da escola e das outras relações, o pequeno sujeito se confronta com a máxima semelhança e a inevitável diferença, permitindo uma reelaboração da relação especular. Esta reelaboração seria fundamental para arrancar o sujeito da ilusão alienante de que pode ser idêntico ao outro, que inicialmente isso acontece, né? Voltando aos assuntos da família. Vamos montando o quebra-cabeças familiar, mesmo com algumas peças faltando. Ficamos sabendo que Yuri foi integrada à família ao deduzirmos que o casal não conseguiu devolvê-la pois ao chegar nas cercanias do prédio onde ela morava, ouviram a briga do casal, onde a mãe afirmava aos berros que não queria ter tido a criança e pedia para o companheiro parar de lhe bater. A cena congelada do que intuí ser o momento da adoção de Yuri é uma pintura, e isso vai se repetindo. São quadros e quadros que vão sendo mostrados. Entre entendimentos, aprendizados e ciúmes, a relação dos irmãos dessa comunidade vai se estabelecendo, e aos poucos vamos aprendendo os nomes dos componentes desse grupo peculiar. Além de Yuri, eu não sei se eu sei pronunciar bem, né, Suzana? Depois você me corrige se você tiver mais intimidade. Shota, o suposto filho pré-adolescente de Osamu, Hatsu, que é a avó, e a jovem neta Aki. A companheira de Osamu é Nobuyo. Acompanhar o dia a dia dessa família e seus assuntos é colher instantâneos de identificações, acolhimento, dores e alegrias, compartilhamentos mostrados com leveza, sob o signo da empatia. Difícil tarefa selecionar apenas alguns. Eu vou tentar. Eu sei que a Suzana vai ter tantos outros, e cada um de vocês que viu o filme terão suas cenas preferidas.
A avó passa remédio nos hematomas de Yuri e lhe oferece o que parece ser um gyoza. Ela aceita e, quando perguntada se já comeu, responde que sim, na casa da avó. Shota e Yuri, depois de mais um roubo bem-sucedido, praticado pelo menino, se sentam a um canto conferindo o resultado e este último diz à menina que ele vai ensiná-la. Em seguida lhe pergunta, sua avó era legal? E ela responde, e completa. Responde que sim, completa. Ela agora está no céu. Shota responde, então você vai ter que esquecê-la. Parece que ele entende desse assunto de ter que esquecer. Em outro momento, o irmão, ao ver passar crianças a caminho da escola, ensina a Yuri aquilo que deve ter aprendido com o pai, a quem nega chamar deste nome, pai entre aspas, a quem nega chamar deste nome, apesar de seus pedidos frequentes. Só crianças que não podem estudar em casa vão à escola. Para ilustrar o que leva a sério o ensinamento, o menino está sempre lendo em seu cantinho pequeniníssimo, mas privativo da casa. O quarto é um armário. Outro recorte belo em imagem e conteúdo é o momento em que Yuri se torna Lin. Eu me segurei para não descrever a imagem da cena, porque acho que ia estar roubando a Suzana, mas vamos lá. Shot alerta a família que Yuri está na televisão e todos ficam sabendo que o desaparecimento da criança foi descoberto pelo serviço social, sem que os pais tivessem feito nenhum registro. Depois de uma tentativa frustrada de sugerir que ela voltasse para sua casa de origem, inicia-se o processo de transformação. Após ter o cabelo cortado, elogiado por todos e ganhado o novo nome Lin, é levada por Aki, a adolescente, para o espelho, onde esta elogia seu novo corte. Diz que ficou fofa e compara os cabelos das duas, mostrando a diferença das cores. A Aki diz, o meu olha como o meu é diferente do seu. Você não vai precisar pintar, alguma coisa assim ela fala. Aki revela que ela também tem outro nome, Sayaka. A menina sorri dizendo, eu também prefiro Lin. Podemos verificar nesta cena os elementos do estágio do espelho com as identificações, agora acrescentadas das necessárias diferenças. É também um momento onde podemos pensar sobre a função de narcisização. Os elogios, os mimos, os cuidados, geralmente exercido pela mãe, até que aos poucos a criança pode se separar, partindo da identificação com a mãe e posteriormente com os outros. Somos levados a pensar que, em relação a Lin, esses primeiros cuidados e funções foram exercidos pela avó e que, com sua morte, não foram continuados pela mãe, como vamos confirmando no decorrer dos acontecimentos. Inclusive, em um determinado momento, a Nobuyo conversa com o Osamu e fica admirada como é que essa menina pode ser tão delicada, tão boa, sendo tão maltratada por essa família, né? É muito comovente. Em outro momento, Shota, Lin, Nobuyo e a avó passeiam a caminho de uma loja de departamentos para comprar roupas novas para a Lin, e as duas mulheres vão conversando sobre a importância de terem se escolhido, e afirmam que isto torna seus laços mais fortes. A cumplicidade afetuosa nessa conversa. Na loja, Lin veste as roupas e, em dado momento, assustada, pergunta se Nobuyo vai lhe bater depois. Nobuyo, também assustada, lhe assegura que não. Em casa, durante o banho, Nobuyo e Lin conversam e comparam suas marcas. Ambas têm marcas de queimaduras nos braços e Lin faz carinho no machucado de Nobuyo. Um reconhecimento do carinho que está recebendo. Assim me pareceu. Mais tarde, Nobuyo acende fogo dentro de um tacho e pede licença para queimar a roupa antiga de Lin, enquanto lhe explica que o motivo pelo qual eles lhe batem não é porque você é má. Se eles te amam, devem fazer isso. E abraça com muito carinho e muita emoção a Lin. Na cena, Nobuyo e Lin estão em primeiro plano e Osamu em segundo observa, ele está atrás. Outro belo quadro mostrando essa relação amorosa mãe-filha, tendo o pai na retaguarda.
Peço licença para uma digressão musical. Enquanto pensava no filme e no que poderia abordar, me veio à cabeça um compositor brasileiro de quem sou fã de carteirinha, e onde encontrei semelhantes com Koreeda, na forma de compor sua arte. Vocês talvez não liguem o nome à pessoa, mas a turma mais sênior certamente já cantarolou pelo menos 2 de suas composições. Trata-se de Paulo Vanzolini, paulista, médico, cientista e compositor de Ronda e Volta por Cima. Antônio Cândido, sociólogo e crítico literário, na apresentação de um disco com as composições do autor, nos fala que Paulo trabalhava suas letras sempre com o mínimo para obter o máximo. Basta pensar nos seus subtendidos, suas metáforas repletas de sentido e suas elipses nas composições carregadas de expressão contida. Isso é evidenciado no fecho de Ronda. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição cena de sangue num bar na Avenida São João. O resto você imagina. A figura de linguagem elipse designa a supressão de um ou mais vocábulos em uma frase sem alterar seu sentido. Me parece que Koreeda faz uso desse recurso econômico, deixando em suspensão vários acontecimentos. Lacunas a serem preenchidas pelo espectador, construções. Hatsu e Yaki. É assim com Hatsu e Yaki. Algum vínculo de proximidade familiar une essa adolescente e sua pretensa avó. A conversa em uma lanchonete entre as duas insinua que Hatsu sabe onde Yaki ganha seu dinheiro usando um outro nome em uma casa de entretenimento adulto. Nada é falado de maneira clara, mas sugerido pelo diálogo. Hatsu, você é uma menina maldosa. Ah, que brejeira. A quem eu puxei? Algumas cenas à frente, conhecemos os pais de Yaki e sua irmã Sayaka, o mesmo nome que Yaki usa no seu trabalho. Porém, outros enigmas permanecem. Eu, pelo menos, achei aquela cena completamente enigmática. Conhecemos também o trabalho de Yaki e Sayaka e seu encontro com o jovem freguês número 4, quando trocam identificações, dores e carinhos no que mais parece um momento fraterno do que sexual. Inclusive, a Aki, ela quando chega para se encontrar, ela primeiro se mostra com aquele vidro, né, que o outro vê e ela não vê, aí eles vão para um lugar para se encontrar. E a primeira coisa que ela conta é que a irmãzinha dela, a mãe dela, deu de presente para a irmãzinha um maiô, e a irmãzinha ficou toda feliz. A festa dos sentidos. Os sentidos são presença constante nessa família. Desde o paladar fruído com prazer nos banquetes de miojo, ora quente com legumes e um toque de carne no inverno, ora gelado no verão, além dos croquetes e outros petiscos, frutos dos muito roubos, e também a cervejinha, compartilhada em animadas conversas. O tato revelando emoções na percepção de Hatsu ao sentindo os pés de Aki. A Aki vai se deitar e ela comenta, o que aconteceu? A Aki pergunta por quê? Seus pés estão mais gelados hoje. A alegria na escuta dos fogos, só na escuta, de uma comemoração onde tento adivinhar o desenho destes no céu, uma vez que não conseguem vê-los. O olhar guloso de Xota para os seios de Aki na praia. O macarrão saboreado com sensualidade, o calor e o suor após o encontro sexual do casal, interrompido pelos irmãos que correm divertidos embaixo de um temporal. Eu acho muito bonito nessa cena, toda a cena é belíssima, é muito bonita, mas o cuidado, assim, como esses dois vestem a roupa numa rapidez, então é como se tivesse um cuidado com a privacidade e um respeito. Porém, algo vai quebrar esse delicado equilíbrio. Em uma ida à mercearia próxima, Lindy é instruída, tanto na arte do roubo, quanto no seu ritual de isolamento, rouba uma pequena guloseima. E o senhor, dono do estabelecimento, adverte Xota de que não deve deixar sua irmã fazer isso. E repete o gesto, né? Oferecendo 2 tubinhos
deixa eu dizer, ele repete esse gesto que é um ritual de isolamento que os irmãos fazem, né, para poder fazer a transgressão depois, né? Eles fazem um ritual como se aquilo os protegesse do castigo, né? Ele oferece 2 tubinhos de um outro doce. A partir deste acontecimento, onde a lei é enunciada de maneira clara e serena, Xota vai mudar. Conta o acontecido ao Osamo na expectativa de uma confirmação da interdição paterna, e houve algo muito débil como resposta. Começa a não querer participar dos roubos e, em uma ocasião, pergunta se Osamo também tinha intenção de roubar quando foi ajudá-lo, quando eles pegaram o Xota, né? Ele e a mãe. Mas é verão, faz sol e a família vai para a praia, vai à praia. Sabendo que estou invadindo o terreno de Susana, não consigo me furtar a falar mais uma vez da beleza das cenas, começando pelo trem, atravessando campos verdejantes, levando uma família alegre. Na praia, Hatsu brinca com a areia e, em determinado momento, agradece, diz obrigado. Osamo e Xota desfrutam do mar enquanto tem uma tranquilizadora conversa uma tranquilizadora e amorosa conversa de homens. Depois a gente pode desenvolver tudo isso na conversa, né? Aki e Lin brincam de pular as ondas e os 5 se juntam, pulam, riem e se divertem como se pressentissem a despedida. Hatsu morre nesta noite, é velada e enterrada, literalmente. E na manhã seguinte, Xota precipita a ruptura após constatar o fechamento da mercearia, onde há uma cartaz com a palavra luto, e eles não entendem. Ao romper com o mandato paterno, questionando suas ações transgressoras e protegendo sua irmã, convoca a lei e tem acesso ao pacto civilizatório, à cultura. O preço não é pequeno, e a Aida já nos contou tudo o que acontece depois que a lei aparece. Mas permite que ele, pela primeira vez, pronuncie o nome do pai, também representado pelo boneco de neve, troncho e caolho, e agora introjetado como pai simbólico. Seguindo o totem tabu nas leituras dos autores de função fraterna, vamos ver. Ao transgredir a lei arbitrária do desejo do pai tirânico, os irmãos criam uma outra lei, desencarnada e à qual todos estão submetidos. A lei do tabu do incesto, que ao mesmo tempo interdita o gozo e permite o prazer, exigindo de cada um compromisso de renunciar a uma parte da própria satisfação pulsional em troca dos benefícios da convivência em sociedade. Deste ponto de vista, são os irmãos que fundam a lei paterna e sustentam a lei simbólica, proibindo-se agora o que antes desejavam. Portanto, fazer operar a função paterna é trabalho dos irmãos. A Sônia Eva, que tão bem falou dos excluídos em seus contos, dedico essas mal traçadas linhas. Obrigada. Está sem o microfone, Aida, fazendo que nem eu. Aida, você está sem o microfone. Consegui agora, não conseguia. Acho que eu fiquei emocionada. Sandra, parabéns, que beleza. Realmente foi um presente que você nos deu. Você, além de com muita sensibilidade, tomar o texto cinematográfico, né? Você costurou com totem tabu, não é? Com a possibilidade de viver diante da lei, de se colocar diante da lei
e as soluções possíveis, né? Diante de tanta adversidade e de uma vida tão perversa, né? Porque o que eles enfrentam é extremamente perverso. E eles, mesmo assim, eu acho que por isso eles emocionam tanto. Né? Parabéns, vamos ter muito que conversar. E agora vamos ouvir a Suzana. Eu nem quis te interromper, Sandra, que eu não tive coragem. Mas passei muito, não, né? Não, tá ok. Suzana, você está sem som. Querida. Pois é. Ai, consegui. Sandra, super agora, parabéns. Teu depoimento foi lindo, maravilhoso, sensível. Não sei se eu tenho muito para falar, não, mas eu vou me forçar. Mas parabéns, você captou nuances do filme com muita sensibilidade e ainda por cima com a capacidade de juntar psicanálise. Olha, parabéns, foi muito legal te ouvir, muito bom. Eu que agradeço. Obrigada, Aida. Prazer estar com vocês. E vamos lá, então. Hirokazu Koreeda. Em cinema, dos adjetivos que mais valorizam um diretor é de ser chamado de autor. Aquele diretor é um autor. Isso quer dizer o seguinte, que ele tem um universo próprio de personagens, de situações, e principalmente de como contar uma história através desses elementos dos quais ele é facilmente identificável. Então, foi assim com Buñuel, com Hitchcock, com Truffaut, com Fellini, cineasta, aquilo é o Fellini, etc. e tal. Isso é uma qualificação muito assim, que enche os diretores de orgulho. Eles conseguiram criar um universo. A gente vive num mundo tão fragmentado, tão disperso, né? Então, vem lá do Japão esse Hirokazu Koreeda, ele nasceu em 62, e ele é dos raros cineastas atuais, contemporâneos, que podem ser chamados de autoral. Ele é tremendamente autoral. E por quê? De que os filmes dele... Em cinema, tem duas coisas muito importantes. Uma qual é a história? A coisa que mais se pergunta, qual é a história? E, tão ou mais importante, como essa história é contada. Aí ainda eu tenho que falar de você. Então, o que acontece é o seguinte, o Koreeda, qual é a marca dele? Ele fala de famílias. Através de filmes como Ninguém Pode Saber, Nossa Irmã Mais Nova, Pais e Filhos, entre vários e vários outros, ele tem sido identificado como um criador de molduras para questões familiares na mudança do século XIX para o século XX. Então, mas família é um tema muito corriqueiro, né? Quem é que não fala de família? Vai se falar de quê, afinal, hein? De quê? Família é bom, né? Tem de tudo dentro de uma família. Mas ele faz o seguinte, a forma dele, ele fala ele assume uma filiação a Yasujiro Ozu e Naruse, dois cineastas japoneses, e principalmente o Ozu, ele era o mestre da simplicidade, ele filmava sempre da mesma forma, a câmera não se mexia, os atores falavam para a câmera, e ele era assim considerado o criador do cotidiano sublime. Praticamente não acontecia nada, e acontecia tudo. O Ozu é para ser visto toda semana vocês têm que ver o Ozu. Então, tem na caixa? Na caixinha tem tudo. Na caixinha tem tudo. Então, mas como é que ele fala das famílias, né? Japão, país super desenvolvido, altamente tecnológico, super conectado, né? Então, as marcas do Koreeda são ambientes domésticos, banhos, comidas, mudança de tempo,
Uma coisa assim de estação, uma coisa muito, muito importante. Ninguém tem importância nenhuma nos filmes dele. Ninguém. Ninguém fez, não construiu nada, não fez nada. Eles são personagens de família, são membros de família e eles vivem o cotidiano. Pessoas comuns, absolutamente comuns. E o Koreeda representa essas pessoas através de uma atmosfera contemplativa, nada a ver com essa aceleração tecnológica, né? Com uma narrativa suave. Ele ama trem, ele tem assim, uma obsessão por trem, não tem filme dele que não tenha trem, ele gosta de portas abrindo e fechando, ele gosta de... Nos filmes dele sempre tem um altarzinho em homenagem a alguém que morreu, e tudo dele é muito singelo, muito, muito simples. Aparentemente. Tem um filme dele, Nossa Irmã Mais Nova, e a história é a seguinte: 3 irmãs, o pai foi embora, um dia o pai morre, aí uma menina lá, sei lá de onde, de outra cidade, telefona e fala: olha, eu sou irmã de vocês. Seu pai fugiu, casou com a minha mãe, eu nasci. Que coisa. Aí foram as 3 irmãs para lá, as 4 irmãs ficaram amigas, e tem várias outras coisas. Ou seja, a Aida falou no começo como a vida como ela é. Eu tenho dúvida, porque imaginem o que o Nelson Rodrigues não faria com o caso de 3 irmãs. Que o pai foi embora, casou com não sei quem, e teve uma filha. Essa volta. E a mãe traiu. Olha, tem de tudo. Agora, a vida como ela é para o Nelson Rodrigues, para o Koreeda, é de uma placidez, de uma ausência de conflitos aparentes, evidentes. É uma coisa que ele vive o cotidiano. E as questões, os conflitos, aparecem pelas frestas. Não tem nada. Eu amo Nelson Rodrigues, adoro. Tem que ver Nelson Rodrigues toda semana também, de tão maravilhoso que ele é. Mas é uma outra abordagem. O que faz o cinema e a dramaturgia tão interessantes são as múltiplas possibilidades de abordagem, né? Tem outras marcas dele, do Koreeda, que ele não glamoriza absolutamente narrativa nenhuma. Tem Pais e Filhos, que é a história de troca de bebês na maternidade. Ele fala isso também de uma placidez. Depois da Tempestade é maravilhoso, maravilhoso. A história de um homem de uns 40 anos, é a história de um perdedor. Mas esse perdedor é apresentado de uma forma assim tão, sabe, tão respeitosa, que você fica assim: nossa, que coisa esse perdedor, porque esse perdedor tem um momento que ele fala assim: não é fácil na vida a gente conseguir ser o que a gente queria ser. Então, assim, é tão bonito dele, tudo é absolutamente cotidiano. E uma marca dele é a seguinte: ele não julga os personagens, ele não induz a julgamentos, e ele apresenta, assim, com uma placidez muito grande. E o que ele tem em vários e vários filmes é um respeito radical à inocência infantil. Essa é uma marca, ele coloca as crianças assim, como essas crianças têm que ser respeitadas, né? Como as crianças têm que ser, como as crianças podem ser abusadas das formas mais diferentes, e mesmo dentro de casa. Esta é uma questão que ele toca. A questão da menininha desse filme, por exemplo, a menina é abusada dentro de casa pela mãe biológica. Então, vou conseguir chegar ao filme de hoje, né? Vou conseguir chegar ao assunto de família. Então, porque o assunto de família deve ser integrado, faz parte dessa trajetória desse cineasta tão interessante, tão particular, com o mundo próprio, que não julga seus personagens e que leva o espectador, eu imagino, a não ter muitos elementos de julgar. Também não é a postura do espectador. A questão é
conseguimos desenvolver uma empatia com esses personagens? O que a gente acha? Ele propicia a criação de um estado de ambivalência. Então, se nós pegarmos esse filme, por exemplo, eles não fizeram nada muito certo, né? Poxa, roubaram criança, não sei o quê, pegaram a criança daqui, dali, ensinaram a roubar, mas eles fizeram uma coisa muito errada também, horrivelmente errada, né? Tem essa ambivalência dessa, porque ensinar filho a roubar, supostamente, é horrível, mas como é que aquele ensinou? Assim, ele não propicia respostas fáceis. Tudo pode ser, pode não ser. Vai ver, vamos tentar ver de outra forma, né? Então, o que ele tem é essa questão, uma questão desse filme muito, muito importante, que ele repetiu em outros filmes, é a questão: a voz do sangue ou a voz do amor? Ou uma ou outra, ou uma e mais outra. Apesar de nós estarmos falando do ciclo dos excluídos, o Koreeda ele não exclui possibilidades. É isso que faz os filmes dele tão interessantes. Não é o sangue barra ou o amor não é possível, ou um ou outro, não. Ele não coloca as coisas nessa oposição, ele questiona, ele deixa em aberto isso, né? Então, eu acho que o Koreeda ele faz filmes muito honestos, no sentido, como eu falei, da não glamorização, não dramatização. Ele filma muito bem, mas sem uma estetização artificial. Nada dele é artificial. Parece que ele está... As pessoas não têm diretor, parece que as pessoas são absolutamente aquilo no cotidiano, as ruas são do jeito que são, os enquadramentos também, apesar de darem muito trabalho, ele faz a coisa. Dizem que nada dá tanto trabalho quanto parecer que não dá trabalho, né? Poxa, não parece que dá muito trabalho fazer essa moldura familiar sem muita firula, sem construção de clima melodramático. Imagina esse filme nas mãos de um diretor assim, vamos conquistar o público vai ser o juiz dessa situação. Não, o Koreeda, esse japonês, ele quer a questão da empatia, é possível ou não. Outra coisa aqui, outra marca desse diretor, ele não é somente fiel ao tema, como ele é fiel aos atores. Então, tanto o pai, o Shota, que deu o nome Shota para o filho também, quer dizer que não é filho, o Lili Frank, que esteve na maioria dos filmes dele, e a velhinha, Kirin Kiki, também, esse parece o último filme dela, um amor, essa velhinha muito esperta, muito viva, trabalhou em vários e vários filmes. Então, aqui, olha só, a Munira falou, talvez a expressão melhor para o trabalho deste autor seja demasiado humano. Pode ser, pode ser, pode ser. Então, olha só, o Koreeda ele disse que se inspirou em reportagens sobre famílias que aprontam todas para ganhos financeiros. Então, o Japão é considerado, tem uma sociedade bastante cumpridora dos seus deveres, né? E uma questão assim social de respeito às ordens civis, né? Bastante efetivada, as pessoas têm uma noção de coletividade muito instalada, de respeito ao outro, mas tem o lado B, tudo tem um lado B, né? De famílias que aprontam para ganhos financeiros. Então, o que nós temos como personagens, né? Como Sandra, vou te repetir, mas vai ser pouquinho. Olha só, a avó corajosa, firme, aquela avó se garante, né? Aquela ali não tem medo de nada nem de ninguém. Aquela avó realmente se garante, não está nem aí, ela vai porque precisar e depois vai jogar na maquininha, né? Ela é um exemplo, não sei, só sei que eu fiquei admirando a estratégia de sobrevivência dessa velhinha. E, de uma certa forma, o que todos esses personagens desenvolvem são estratégias de sobrevivência, porque
estão todos à deriva, estão todos por um fio, ou já estiveram, né? O pai, o Xota, eu defino ele como um malandrão de bem com a vida. Aquele ali não tem tempo ruim, ele se vira, ele é de boa, ele gosta das crianças, ele é muito afetivo, ele gosta da mulher, ele não quer se aborrecer, para ele está tudo de boa, ó, paz e amor total. A mãe é firme, afetiva, a suposta mãe, uma irmã mais velha que a gente não entende direito, e duas crianças absolutamente encantadoras. Uma coisa muito importante que a Sandra falou, eu demorei muito na primeira vez que eu vi esse filme a entender que laços eram aqueles, que vínculos eram aqueles. Aquela família, para mim, não fazia o menor sentido, eu não estava entendendo absolutamente nada, quem era quem, até que eu descobri, depois de algumas vezes, que não havia vínculo sanguíneo nenhum entre aquelas pessoas. Nada. Ninguém estava ligado por vínculo sanguíneo. Ele não era pai, a avó não era avó, o casal era casado, mas isso não implica um vínculo sanguíneo. E o que ele tem é o seguinte, esse filme diferente, esse filme antecedeu, ele é de 2018, ele antecedeu em um ano toda uma safra que teve de excluídos, que foi Parasita, Os Miseráveis, que nós vimos há 2 semanas, Cafarnaum, que a gente viu semana passada, Parasita e Coringa, Bacurau, todos filmes ressaltando excluídos versus alguma coisa. Esse filme não tem antagonista, não tem. É aquela família tentando sobreviver. O máximo de antagonista que pode ter é um gerente de supermercado. Mas, mesmo assim, o rapaz, o dono lá daquela quitanda, né, daquela vendinha, fala, não ensine a sua irmã a roubar, não sei o quê. Não tem antagonista, eles não são perseguidos por nada. Então, a Sandra definiu várias cenas muito, muito bem. Eu acho que o que esse filme tem de muito bonito, fora todas as cenas que a Sandra definiu e escolheu, é a cumplicidade que se estabelece entre esses personagens. E a afetividade que é demonstrada pela comida, pelo conhecimento, assim, pela aceitação. Aquele clã se aceita até um certo momento. Uma coisa que me chamou a atenção foi falarem para a menina começar antes de dormir. Então, eu falei, gente, isso deve ser para a menina não fazer xixi na cama, né? Isso aí devia ser uma coisa que davam, né, para a menininha ficar lá. Enfim, isso. E aí é um filme bem, tem uma agitação, basicamente roubos, o garoto aprende, o garoto ensina para a menina, e aquela avó, eu concordo, aquela visita, aquela família totalmente surreal, parece que aquela mulher está visitando uns marcianos, aquela casa, não faz nada, aquilo nada faz sentido. E o filme, muitas coisas não fazem sentido. E aí é uma opção do diretor, ele sempre deixa lacunas, ele tende a deixar lacunas nos filmes dele, ou é para o espectador preencher, ou é para falar, não dá para saber tudo mesmo, como é que a gente vai saber tudo do que quer que seja? Ele deixa, né? Uma coisa são as mudanças de estação, isso ele todos tem, basicamente tem. No Japão, a mudança de tempo deve ser maravilhosa, assim, e como ele assinala isso, determina, e como essa mudança solidifica os laços, como as coisas se solidificam, como uma coisa que eu acho linda, para mim, é aquele menino com aquela menininha. Como aquele menino indo com a menininha, ensinando ela a roubar. Gente, eu queria os dois aqui em casa, porque eles são absolutamente irresistíveis. Aquele garoto é tão sério, né? Ele é muito compenetrado, mas aí, como eu falei, os conflitos aparecem pelas frestas, né? Então,
O que acontece com as crianças encantadoras? Elas crescem, né? No que crescem, aí, poxa vida, no que crescem, começam a questionar. E esse menino, quando o pai quer roubar uma máscara, quebra a janela de um carro para pegar um capacete, né? Ele fala assim: foi isso que você fez quando você me pegou num carro? Lembra o que ele falou? Então, tem uma coisa, agora que está me batendo aqui, questão da origem, né? De onde eu vim. Eu vim de um carro, né? Assim, a busca da origem, a busca. E bate uma dúvida nele. E tem uma outra questão muito, muito filmada, com muita intensidade, porque o Koreeda ele consegue ser bem a banalidade do cotidiano, mas tem uma intensidade subjacente, é um contraste que ele administra muito bem. Quando ele, propositadamente, ele rouba o saco de laranja do supermercado e ele decide fugir, enfim, ele quer ser pego, ele quer ser preso, ele quer provocar uma ruptura. A cena que ele se joga daquele viaduto, outra fixação do Pereira, ele ama viaduto, é muito impressionante. Então, tem a ruptura. Antes a avó tinha morrido já, né? A avó já tinha morrido. Primeira ruptura, morreu a avó, que concentrava, que era assim um eixo, uma âncora daquela família. Aí, quando tem esse menino... Oi, estou nos 20 minutos? Eu estou te... Não sei. Tudo bem. Mas aí as coisas começam a acontecer, se atropelar. Se o garoto vai preso, né? Quer dizer, o garoto vai preso, não, o garoto é internado. A menina, se descobre que a menina está com outra família. E o mais grave de tudo para esse menino, esse casal vai fugir e não vai esperá-lo voltar. Isso é uma decepção absurda, absurda. Como essa família que era tudo que eu tinha, esse pai, essa mãe, eles vão embora sem mim. Não, aí, sabe, essa coisa do Koreeda de realmente transmitir questões muito, muito fortes, muito profundas, mas com uma economia de situações dramáticas. Assim, vai falando, vai falando. Bom, aí o que foi, tinha uma certa afluência até uma certa rotina até um certo ponto, aí começa a desagregar absolutamente tudo. O casal é preso pelo sequestro da menina, o suposto sequestro, né? Agora eu vou pedir para você correr um pouquinho, porque eu esqueci da vida. Desculpa, e aí se descobre o seguinte, que aquele casal exemplar de afeto tinha matado o marido da mulher, o primeiro marido da mulher. Ou seja, aí você fala assim, pô, gente assim, que matou, pode ser tão carinhoso, como pode, não sei o quê. E as coisas realmente vão ficando bem, bem intrincadas, muito, muito complicadas, né? A avó enterrada no jardim, a menininha, a mãe falou o seguinte: não foi sequestro porque a gente não pediu resgate. Muito bom isso, né? A gente não sequestrou a menina, a gente cuidou. E quando a avó, assim, e o pai também fala para o menino: você não foi sequestrado? Ou seja, sequestro para eles seria ter algum ganho financeiro. Não, não era o caso. A avó, que parece que assim, era bem, deslizava bastante na legalidade, né? Tudo bem, bem complicado mesmo. E aí, aos poucos, decepção em decepção, a mulher, olha só o que acontece, a mulher resolve ela ser presa no lugar do marido, porque o marido tinha assumido
a morte do marido dela, do primeiro. Então, para poupá-lo de uma pena mais longa, porque ele tinha antecedentes, ela não, então ela assume e ela vai presa. E aí, o final, todo mundo, essa família tão desassistida, né? Essa família tem uma marca que é de renúncia. Todo mundo renunciou muito. Isso. A mãe, a suposta mãe, ela renunciou à possibilidade de ter filhos. Isso ela não pôde ter, né? Aquele pai, ele renunciou à possibilidade de ser um suposto, assim, uma figura mais honrada. Mas o que ele podia fazer da vida? O que ele sabia? Roubar. Então, o que ele ensinava para o filho? A mesma coisa que ele sabia, ele ia fazer. Roubar também, né? Mas o que tem que eu acho muito, muito bonito é quando a mãe pede para ver o menino na prisão e a mãe fala para o menino: olha, se você quiser, você quer saber, você foi encontrado no estacionamento tal, a placa do carro que você estava era tal, você agora tem condições de encontrar sua família, se você quiser. Então, dá uma possibilidade, de uma certa forma, essa mãe que está presa dá uma possibilidade desse menino ganhar uma liberdade de um outro caminho. E aquele pai vai à última noite com o menino, e ele que sempre pediu tanto para o menino ser chamado de pai, e o menino não chama, e nessa última noite ele fala: realmente, a gente te pegou, você não precisa mais me chamar de pai. De uma certa forma, também liberta o menino. Esse pai e essa mãe, que não eram pais e mãe, não eram pai e mãe, libertam o menino do peso da suposta fidelidade a esse pai e essa mãe, que eram e não eram, e você lidar com dignidade não é fácil. Então, no final, acho que essa cena também é muito forte. O garoto no ônibus, aí o Xota, pai, correndo atrás do ônibus, e eles se separam assim, o pai fala, o suposto pai, né? A gente não vai mais se ver, etc. e tal. O garoto entra no ônibus, vira para trás, e quando o pai não está vendo, ele fala: papai. Então, é muito, muito, muito bonito e termina com aquela menina que voltou para casa. A mãe é terrível, aquela mãe, e a menininha olhando para a janela: o que é que vai ser? O que é que vai ser? O que é que vai ser desse monte de criança? A gente não sabe o que é que vai acontecer com aquele menino, não sabe. Mas, de uma certa forma, esses pais e mães, esse pai e essa mãe tão fora da lei, eles deram uma base de afeto, uma base totalmente fora da lei, totalmente. Isso é lindo no cinema, eu não sei como funciona fora do cinema, no real, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que um filme que transmite essa ambiguidade nos possibilita pensar mais sobre essas questões. E assim, mas olha só como a vida, o cinema, né? Eu falei que uma das coisas mais importantes do mundo, né, para um diretor de cinema é ele ter ser chamado de autor, ele ter um mundo autoral, reconhecer tudo, ter aquele universo próprio de conflitos e de situações. Coreeda. Aí o que o Coreeda faz? O último filme dele se chama A Verdade, com a Catherine Deneuve, com a Juliette Binoche, que não tem nada a ver com o que ele fez até então, nada. Aí, realmente, não, Coreeda, como é que você me dá uma dessa? Mas pode, enfim, ele deve, imagina, qual é o cineasta que vai falar: não vou filmar com a Catherine Deneuve, com a Juliette Binoche? Não, faço qualquer coisa, depois eu volto. Mas, enfim, mas, Sandra, adorei o seu depoimento, é muito lindo, e já que a gente está falando aqui, ele fala da família, é verdade, mas olha que diferença, aquela família francesa cheia de pose, todo mundo completamente artificial, nada a ver, Galego, nada a ver com as famílias do
do Japão, as famílias que ele mostrou aqui. Então, um mente mais do que o outro. Todo mundo só mente nesse filme, chamado A Verdade. Discordamos, Galego. Mas valeu, gente. Muito, muito obrigada. Coisa boa te ouvir, Suzana. Muito bom. Muito obrigada, muito obrigada. Vocês combinaram, a gente é que não sabe, porque vocês... A gente se falou. Exatamente, exatamente. Combinaram, não é? Só que nós não sabemos, né? Mas é muito interessante porque você ressaltou aquilo que a Sandra tinha levantado. A lei está lá. Não é? Mesmo que seja bordejando, mas é a lei. Houve uma instauração da lei, né? Houve. Dos irmãos, né? Mas houve. Então, vamos passar agora ao bate-papo, né? Ruth Lerner. Deixa eu ver o que temos aqui. Ruth Lerner. Ruth Lerner, isso. Obrigada, Elisa. Eu pedi para falar, até porque eu revi o filme hoje, de tarde, o filme está muito presente dentro de mim, e eu fiquei encantada, realmente, com a construção que a Sandra fez, né, do filme, articulando com esses conceitos psicanalíticos que se encaixam inteiramente na problemática, né, desse filme, e depois com a Suzana também, trazendo dados sobre esse diretor que eu não sabia, fui anotando todos os filmes, quando eu vi no YouTube, tinha o filme, outros filmes dele, que eu Veja acho... todos, menos A Verdade. E em respeito ao Galego, até quero ver. Né, tá bom. A de vocês, né? Olha, veja primeiro, ninguém pode saber. Também. Ninguém pode saber o nome? Ninguém pode saber. O que eu mais desejo, é maravilhoso. Pais e filhos. Pais e filhos, é maravilhoso. Pais e filhos é maravilhoso. Filhos também, maravilhoso. Nossa irmã mais nova. Mas qual é o mais recente? É esse de 2018? É o do Galego, que eu não vi também. A Verdade. É do Galego ou da Suzana? O Galego. Agora, o que eu queria dizer também, né, que eu achei interessante, porque realmente, quer dizer, num primeiro, não é, contato com o filme, o que ele mostra, né, o que prevalece, eu acho que é alegria, não é? Quer dizer, a alegria, a superficialidade, mas a leveza dessa família em contraste com tanta precariedade. Né? Exatamente. E toda a questão também, quer dizer, da duplicidade dos personagens, né? Das personagens híbridos, multifacetados, a gente vai ficando intrigado, o que está por trás disso, né? Tem uns indícios, por exemplo, a Suzana achou essa atriz que é a velhinha, uma gracinha, eu não me lembro, eu não conheço ela de outros filmes, mas a gente começa a perceber que ela tem uma perversidade, acho até que ela, num primeiro momento, me pareceu que ela era, quer dizer, o centro da perversidade também dessa família, porque era a pessoa, não é, que em torno do dinheiro, não é, todo mundo se reunia, enfim. E depois fica claro, quer dizer, eu não tive o entendimento de quem matou o marido dela, né? Eu achei que tinha sido ela, né? Deve ter sido a cumplicidade dessa família, não é, que levou a essa morte, que a gente só fica sabendo quando da segunda morte, que aí escancara, não é, toda a questão, esse lado perverso também presente, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, é difícil falar em perverso, né? Que tem toda uma conotação psicanalítica até muito carregada, ao lado de tanta humanidade, né? Que desperta empatia também na gente, né? E os personagens são todos delicados, quer dizer, as crianças são lindas, essa menininha... É uma graça.
Sim, a gente fica querendo ver o momento em que ela vai poder sorrir também, né? A cena, Ruth, só te interrompendo um pouquinho, a cena que eu deixei de falar, porque achei que a Suzana ia falar, que eu acho uma maravilha, a imagem é dos pezinhos dela. Eu acho o pé de criança uma coisa adorável. Os pezinhos dela, enquanto a gente não sabia o que estava acontecendo lá para cima, que estava sendo cortado o cabelo e a cena começa a aparecer de baixo para cima. É outra pintura, eu acho. Aquela unhazinha suja, mal cortada. Mas tudo. Uma delicadeza aquela cena. E bonita, assim, com a madeira, o pé. Sandra, de que é uma pintura mesmo, que são telas. Essa cena pode ser uma tela. Eles todos reunidos, vendo os fogos, ouvindo os fogos, na maior alegria. Maior alegria aquilo ali. Os momentos alegres, né? Quando aquela menina bonita, né, que faz a Aki, né, que ela pergunta para ele, vocês não fazem alguma coisa sugerindo, o casal não faz sexo? Como é que, né, naquele ambiente, todo mundo junto, promíscuo e tudo? Aí ele diz, não, a gente não precisa mais disso. A gente tem outro tipo de cumplicidade, mas depois acontece aquela... Acontece, e aí mostra muito como ele era inseguro, porque ele repete várias vezes, eu consegui, talvez estivesse encrencado ali e alguma coisa melhorou e ele está muito feliz que ele tinha conseguido. E ele tem uma coisa lúdica, o Xota, ou o Zamo, que era o primeiro, não, que ele vê um pai brincando de bola com o filho fora da casa, e ele enche um saco plástico e sai fazendo embaixadinha com aquilo, todo feliz da vida, todo alegre, e depois fica fazendo embaixadinha e tentando fazer, repetindo um diálogo em que o filho chama ele de pai, né? Fazendo uma cena de realização de desejo. O garoto podendo chamá-lo de pai. Agora, no final, não sei o que é a Suzana e vocês acham, mas eu acho que, eu não sei se ele faz isso em outros filmes, mas o final veicula uma mensagem moral, não é? Porque todas aquelas máscaras acabam caindo, não é? Caindo. Cada um vai para... Mas a pena parece que também não é muito dolorosa, nem muito grande, não é? Quer dizer... É desilusão, a única coisa é que é uma desilusão em todos. Porque havia uma coisa muito idealizada. Aquela cena da praia é uma família feliz no domingo na praia, né? Exatamente, né? Como então, se não havia esperasse um momento em que tudo isso ia deixar de dar certo, né? Porque a menininha estava sendo procurada também, não é? Quer dizer, há uma expectativa de que vai acontecer alguma coisa, mas não é uma desgraça também, não é? Não. A gente até pensa que ele pode ter morrido quando ele pula, não é, para escapar do cerco, mas não, né? Até nisso ele ele quer ser preso, ele quer. Ele diz que ele faz de propósito, porque ele fala para o pai, porque aí eu pensei, né, que o pai, ele pergunta para o pai. O Xota, menino, ele provoca muitas coisas. Ele provoca a ruptura, porque ele tem um desejo, ele lê, ele quer aprender, ele quer ir para a escola, apesar de ele quer entrar na cultura, né? Então, ele provoca aquela ruptura. Então, por mais que ele esteja... Oi? Hein? Ele está na cultura. Ele está, mas ele quer entrar de uma maneira mais assinada. Ele quer ir para uma escola, ele quer sair daquela situação, ele não quer mais roubar, ele não quer ver... Ele está à margem, né? Ele resolve a questão dele com a lei, ponto. Exatamente. E ele pergunta para o pai... E quando o pai confessa que eles iam abandoná-lo, mas ele, de uma certa forma, provocou isso, ser abandonado.
Porque como é que eles iam chegar lá naquele hospital? Ia todo mundo preso. E acabaram indo, né? Eles foram chamados, né? Mas, e aí, quando o pai diz isso, e depois diz, nós não vamos nos ver mais, o garoto diz, eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito. Não ficou muito claro, eu não me lembro de ter escutado naquela cena que o pai, nas últimas cenas que ele quebra o vidro do carro, que o menino tenha falado, foi assim que você fez? Exatamente. Porque depois a mãe conta como se fosse uma revelação também para ele, que a gente não sabia. Ele era muito pequenininho, provavelmente. Ele foi Mas isso não fica claro. Ele foi sequestrado, que tinha um carro... Não foi não, Suzana? Não, olha, ótima questão. Eu acho, porque aí é o direito de cada espectador. O garoto foi encontrado num carro em frente a uma casa de jogo. Então, na minha cabeça, o casal estava jogando e deixou o menino sozinho dentro do carro. Então, ele pegou o garoto abandonado. Porque o que eles falam ao longo do filme é: a gente nunca pegou ninguém, a gente nunca abandonou ninguém. Achado não é roubado. Não é isso? A avó que era abandonada, a gente incorporou, esse menino abandonado, a gente incorporou. Então, eu não tenho a sensação que eles roubaram. Aquela menininha estava muito abandonada na rua, eles incorporavam. As crianças estavam sendo abusadas, ou pelo menos eles achavam isso, né? Que então a sensação... salvar essas crianças, né? Mas eu acho que o que acontece de trágico no final são as decepções. Decepção pode ser uma... As ilusões todas. Galego, você queria falar? Eu posso falar uma coisa? A Galego vai falar? Está sem som. Tá sem som. A Ruth terminou, mas pode falar, Vivi. Não, era uma coisa rápida, porque eu vi o filme há muito tempo e ouvindo vocês, é como se voltou assim até a emoção do filme, né? Já fazia muito tempo, eu não revi isso agora. Então, eu fiquei pensando nessa coisa, acho que foi Suzana que falou da estratégia de sobrevivência, né, na questão financeira, mas eu acho que esses laços familiares foi também uma estratégia de sobrevivência no início, né, que eles acreditaram e nós também. Eu me lembro que no filme eu achei que era, eu demorei para ver que não era uma família, e mais os papéis familiares que eles assumiram, era a neta, o filho, o marido, a avó, tinham papéis que funcionavam ali, né? Mas não se sustentou, né, até o final. Isso foi antes da ruptura, das decepções, quer dizer, foi uma tentativa de sobrevivência afetiva com um laço que não teve um sustento até o final. Eu me lembro disso também, é uma decepção para nós também, né, de ver essa família depois naquela confusão toda, enfim. Era só isso que eu ia falar. Adorei o que vocês falaram. Então, Galego, você gostaria de falar alguma coisa? Não, fala a verdade, Galego, fala só a verdade. Eu discordo um pouquinho da Ruth, que ele tenha uma... No final, ele pretenda defender uma coisa amoral. Não ouvi, não entendi, Galego. Tá bom o som? Tá bom. Eu discordo um pouquinho da Ruth. Eu discordo um pouquinho da Ruth, que eu acho que ele não deixa uma mensagem amoral. Eu acho que é isso aí. Não, amoral não. Moral, porque as coisas são moral, não é moral de jeito nenhum. Eu entendi que você estava dizendo que ele está defendendo o vale tudo da família. Eu acho que não. Ao contrário, o desfecho tem algo de moralista, porque as coisas, né, o que era disfuncional se assenta no que, né, enfim, seria politicamente correto, né? Mas eu também não sei se ele é tão moral assim, também vou manter uma certa discordância, porque, para mim, um dos filmes que mais me tocou dele, até eu programei há algum tempo na Sociedade, foi O Pai e Filho, que a Suzana mencionou, é a história de um pai íupe, assim, sabe, um homem de negócios,
que critica o filho, que o filho não vai bem no piano, na aula de chinês, na aula de inglês, no colégio, que tinha que ser melhor, até que um dia telefonam da maternidade dizendo que, quer dizer, isso é o início do filme, né? São 10, 15 minutos iniciais, a notícia de que o filho foi trocado, aquele filho não é filho biológico dele, e a primeira frase dele, agora está explicado. É de uma crueldade aí, né? Quer dizer, mas o Koreeda não critica esse personagem. Ele é assim, né? Ele é narcisista ao extremo, ele é aquele japonês do tem que dar certo e tal. E aí o contraponto do filme é o tempo inteiro. A família pobre, que realmente era a família biológica desse menino, e a família rica, que realmente era pai da criança que até agora estava com a família pobre. E como ele vai desenvolver isso, eu não vou contar aqui para não perder a graça. É brilhante. Eu acho que a Suzana tem toda a razão, que o tema principal dele é a família, mas ele tem uns filmes, como toda regra tem exceção, ele tem umas exceções muito fortes. Ele tem um filme sobre uma boneca inflável, dessas para fazer sexo. E a boneca ganha vida. E é um filme de uma ternura absurda. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele pega um tema muito ousado, muito diferente do que a gente está acostumado a ver nos filmes dele, né? Isso que a Suzana falou, a criança, o respeito pela criança, o carinho pela criança. Ele é carinhoso com os personagens, os mais bizarros, né? Ele me encantou no segundo filme dele, que se chama Depois da Vida. É maravilhoso. Maravilhoso. O filme começa numa espécie de repartição pública, burocrática dos anos 50 no Brasil, cheio de aqueles fichários vermelhos, aqueles arquivos, vermelhos não, verdes, né? E aí as pessoas estão esperando ser chamadas e os funcionários começam a dizer: bem, como o senhor deve saber, o senhor morreu ontem. E aí as pessoas têm 7 dias para escolher um momento da sua vida, porque elas vão viver aquele momento pelo resto da eternidade. Gente, é o céu, entendeu? Aí tem um obsessivo que não consegue escolher o melhor momento da vida. E a segunda parte do filme é a recriação desse momento. Gente, é uma filmagem, é uma homenagem ao cinema também, e à fantasia. É uma filmagem tosca, por exemplo, o cara é aviador, e ele escolheu a primeira vez que ele voou. Aí o avião que arrumam para ele é um avião de brinquedo dos anos 40, de parque de diversões. As nuvens é algodão pendurado em cordinhas que eles puxam. E quando termina a filmagem, o cara diz assim: gente, foi exatamente aquilo que eu vivi. É de uma beleza, entendeu? De uma ternura, um consolo para a morte, né? Que se a morte for assim, tudo bem, entendeu? Então, difícil vai ser escolher, né, o melhor momento, mas vai existir. Então, eu realmente acho o Koreeda fantástico, mesmo nos filmes, assim, vamos dizer, menos super satisfatórios. Eu estou brincando com a Suzana, eu acho que a verdade é um filme sobre uma família não japonesa. Eu acho que ele conseguiu fazer sobre uma família ocidental, onde a mãe é uma atriz de cinema idosa, quer dizer, entrando em idade, que é a Catherine Deneuve, parece que, né, está lá, né, inteiraça, mais gordinha e tal. A filha, a Juliette Binoche, e a mãe escreveu um livro sobre a autobiografia dela, Toda a Verdade, que a filha diz que é tudo mentira, que nada daquilo que aconteceu. É um filme muito esquisito, não é um filme... É um filme que começa... Tudo é meio torto. Eu não sei se é um filme bem resolvido, eu teria que rever, mas eu acho que sempre que ele pode, ele vai falar da família. Mas ele tem um filme sobre um crime, um filme praticamente policial, que ninguém gostou, eu gostei, quer dizer, ninguém gostou, não teve repercussão, acho que é o terceiro assassinato. Enfim, ótimo. É ótimo. Ah, que bom que você gosta também, porque muita gente torceu o nariz, né? Esse é um recente também, né, Galego? Qual? O terceiro assassinato. É mais recente, eu acho que é de... Acho que era dele, não. É um filme estranhíssimo também. Não conclui, né? Também o enigma... Também não conclui. Não conclui, né? Ele diz que ele é uma pessoa muito introvertida, que ele queria ser escritor, mas quando ele chegou na faculdade de letras, tinha que estudar 4 anos de chinês, 2 anos de inglês, e aí ele disse, não estou afim disso.
Entendeu? Agora, ele começou no documentário, eu acho isso uma coisa interessante. A gente não tem acesso aqui fácil aos documentários que ele fez, e de vez em quando ele faz um ou outro, mais raramente, mas ele faz ainda, bobeou, ele faz um documentário. Eu acho que tem essa coisa também, não no sentido da tragédia de Nelson Rodrigues, mas da vida como ela é. Quer dizer, um dos filmes mais famosos dele, Ninguém Pode Saber, foi baseado num fato real. Uma mãe que abandonou as crianças num apartamento, mandou o dinheiro, depois não mandou mais, e as crianças não queriam ir para uma instituição, e aí um deles morre de fome. Uma criança morre. Isso foi um fato real, acontecido. Eu não sei se foi no Japão, parece que foi na Coreia do Sul, não tenho certeza, mas era um fato real que ele filmou. O filme é barra muito pesada, esse eu não quero rever, sabe, nem que me paguem. Agora, é excelente. E ele tem filmes muito ternos, mas também sob a ternura, às vezes, tem algumas coisas. Quer dizer, ele tem um filme dele que é o antípoda desse. Não foi exibido no Brasil. Eu vi no festival com o nome em inglês de Still Walking. Aí não saiu em DVD no Brasil. Eu comprei até o DVD importado, porque eu amei esse filme. E é uma família... maravilhoso, da família, que alguém morre. É uma família depois... aparentemente toda organizada e cheia de ternura. Excelente. Mas tem um ressentimento em algum momento, em algum lugar, que quando se revela, é o equivalente a, nesse filme, se revelar que essa família pobre, porém boazinha, era perpassada por perversões, psicopatias e misturado com ternura. É o contrário, o Andando, estilo Walking, que nome tenha, é o contrário, é uma família de classe média, talvez até média para alta, entendeu? Todo mundo muito bonito, as refeições, muitas cenas em torno da mesa de refeição, tudo bonitinho, e não é totalmente assim. Claro que não é tão trágico, mas, quer dizer, o que é trágico, né? Cada um sabe onde lhe dói mais o calo, né? Então, lá, o momento que um personagem mostra como ele está ressentido com alguma coisa importante, é pesado, né? Então, é realmente um diretor maravilhoso, é um humanista, uma coisa que ficou rara no cinema, entendeu? Só queria dizer mais uma coisa. Quando ele ganhou esse prêmio em Cannes, já, essa Palma de Ouro, foi um ano, eu acho mais do que justa. Todos os outros filmes que eu consegui ver que passaram lá, pode ter alguns que eu goste bastante, mas nenhum, para mim, é tão bom. Mas são filmes de diretores muito, muito conceituados no meio do cinema, né? Aquele turco, Ceylan, o chinês, não sei dizer o nome, Jean Cajá, sei lá, Amor até as Cinzas, que eu gostei muito. O Cafarnaum fez parte, ganhou um prêmio importante, acho que foi prêmio do júri, mas foi do mesmo ano. Tem o Feliz como Lázaro, que é um filme italiano muito bonito. Tem um filme, tem Guerra Fria. Não gostei. Que a Palonê... Não gostou? Horrível. O Lázaro eu odiei. Feliz como Lázaro? Qual que você não gostou? Lázaro Felice. Como é o nome da boneca, o galego, de memória prodigiosa? Existe numa plataforma. Não, mas como é o nome? Boneca inflável. É boneca inflável? É. Eu vi vários Você dele. Não gostou do Feliz como Lázaro, não é? Lázaro Felice, eu vi em italiano. Lázaro Felice, eu gostei. Guerra Fria, que é do mesmo diretor de Ida, que eu gostei bem menos. Infiltrado na Clã, que é um filme ótimo. Maravilhoso. Mas eu acho que não tinha para ninguém. Eu acho que o Assunto de Família era Em Chamas, que também é um filme muito bom. Nossa. Enfim, foi um ano muito bom no Festival de Cannes. E aí foi muito criticado, porque muita gente tinha as suas preferências, né? Um gosta mais de um diretor, outro... teve também aquele iraniano, né, que fez um filme na Espanha, não foi bem recebido, eu gostei, todos já sabem, com um elenco espetacular, né? Um elenco muito bom. Mas todos lo sabem. Eu gostei. Aquele argentino, como é o nome dele, que todo mundo gosta aqui no Brasil? Ricardo Darín. Ele, né, faz secundário, um papel secundário nesse filme. Mas quem está brilhante é o marido da Penélope Cruz, como é o nome dele, gente? Ajuda aí. Bardem. Javier Bardem. Chega. Mas... Sônia, você quer falar? Eu? Não quer?
Quero. Não, é porque eu estava berrando aqui falando e vi que eu estava com o som baixo. Falei, estou perseguida, ninguém me escuta, ninguém me dá bola. Mas é que eu estava com o som baixo. Como a Vivi, eu vi esse filme há muito tempo e hoje eu revi através da Sandra e da Suzana. Eu fiquei apaixonada por ambas, né? Pelas falas, coisa incrível, assim, né? Belíssimo. E agora o Galego, estou babando, que memória! Você lembrou do filme? Tinha a cena, os arquivos verdes, não sei o quê, é o nome, o pedigree. Ele é um arquivo. Impressionante. Eu abri... Aparece tudo. Não, a bem da verdade, eu abri a tela do computador e estou olhando tudo no IMDb. Bom, mas de qualquer maneira, você já sabe aquilo e só junta, articula. Bom, mas assim, eu só queria falar que o que me ficou, eu me lembro na época, né, e ouvindo vocês hoje, uma coisa muito importante, que eu fiquei muito emocionada, porque a Aida fez uma homenagem muito bonita à Sônia Eva, e coincidentemente ou não, quando a Sandra citou Paulo Vanzolini, eu lembrei imediatamente da Sônia Eva na livraria Argumento, com o filho dela, no lançamento do livro, que era sobre autoestima, cantando Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vocês lembram? A Sônia Eva, linda, com aquela cinturinha de pilão. Exatamente. E eu fiquei muito emocionada, que eu vi a Sônia com aquele vestido, assim, ela super elegante, o cabelo parecia uma alemã dos anos 30, 40, aquele cabelinho assim, e a cinturinha fina, e cantando com o filho, com o Léo, né? É o Léo. No violão, sei lá, na guitarra. Bom, fecha parênteses, foi essa sincronia, né? A gente sempre. Né? Parar sempre. Bom, mas então, assim, o comentário, porque assim veio flashes, né, recortes, e que ficou era aquele lema, né, o amor salva, né, a resiliência daquelas pessoas, e me pareceu que aquela cena onde aquela garota fica na mãe verdadeira e ela está aborrida, né, está chateada naquela varanda com uma casa rica perto da onde ela morava, com espaço, provavelmente ela teria um tênis bacana, objetos, mas ela não tem mais o holding, não tem acolhimento, não tem a continência que tinha lá, naquele apertadinho, né? Em que tinha, sobretudo, um genuíno concern, um concernimento pelo outro, né? Empatia. Então, isso que eu achei o mais incrível, o mais bonito, assim, tudo está muito flu ainda, né? As cenas, as crianças, e eu vi outros filmes dele, e a moral da história, né, é assim, diferente de Parasita, né, que é enfim, tudo isso que a gente já discutiu aqui, esse daqui quase que mostra assim, um charme, um encantamento, né, parece aquelas comédias italianas, né, siamo tutto poveri, né, e rimos muito, né, juntos, todos juntos ali, né, tem um certo, vamos dizer... como é que chama? Não é glamorização, não. Enaltecimento, né? Desses vínculos muito fortes que são como dos amigos. Nós aqui a gente se escolhe, né? Pelo afeto independente, quer dizer, para além do biológico, que às vezes é muito ruim, né? Como algumas relações lá no filme, né? Só que eu queria pontuar isso, né? Mas assim, nossa, parabéns vocês duas aí, Sandra. Chapô. Suzana já é conhecida. Obrigada, querida, mas eu queria aproveitar, porque no final eu não falei muito das repercussões deles serem pegos, né? A conversa, o diálogo da policial com a Nobuyo é de uma tristeza, de um sofrimento dela, ela dizendo, a outra falando que só quem tem filho sabe, e a Nobuyo questionando, mas será que... Nobuyo é quem mesmo, desculpe. Basta ter um filho para ser mãe? Né? É muito doloroso, e a cena acaba com ela chorando, e é uma cena muda, assim, sabe? Ela não fala mais nada e só chora, né?
porque ela realmente ela teve um amor por essa menina, inclusive o Xota, depois que eles vão pegar na caixa a pensão, que a mulher, ninguém podia saber que ela tinha morrido, porque eles iam continuar a pegar o dinheiro dela, né? Então, eles vão tomando um refrigerante e ele pergunta para Nobuo se ela gostaria de ser chamada de mãe. E por quem? Se era pela Lin. Né? Ali parece que ela gostaria de ser chamada de mãe pela Lin e o pai gostaria de ser chamado de pai pelo Xota. Né? Porque, na verdade, todos cuidam dos outros, né? Todos Eles cuidam. Então, por isso que ele diz assim, não é sequestro, porque não era pelo dinheiro. Não era Mesmo pelo dinheiro. que o menino fosse útil, não é como esses meninos do Sinal, que são pegos, né, pelos adultos. Vem cá, você é um tipo que me convém, vou te botar na esquina para pedir dinheiro, depois você me dá o dinheiro. Mas, Sônia, nem sempre é assim. É interessante que Bom, às no vezes filme, a comunidade... Pois não, mas é verdade. A gente sabe que crianças são alugadas para poder pedir esmola, etc, etc. Mas nem sempre acontece também que nas comunidades formam-se laços de solidariedade. Não, estou falando os do Sinal, os da rua, estou falando esses da rua. São acolhidas e formam famílias. Não é? Sim, a minha madrinha ou minha avó, não é madrinha coisa nenhuma, avó coisa nenhuma, e vira avó e realmente forma uma organização de família ali. De laços fortes. É uma necessidade, né? Eu acho que é uma estratégia de sobrevivência. Sobrevivência, não uma exatamente. Estratégia de laço afetivo, né? Exatamente. E eu acho que o garoto, ele pediu para ser, ele buscou esse lance, né? Porque ele sabia que ia ser pego, porque, como ele lia, né, ele tinha, acho que essa coisa, enfim, quase que atávica, sei lá, né, do inconsciente coletivo, ele precisava fazer apelo a uma função paterna, né, a interdição. Mesmo que se separasse, ele tem o pai internalizado, ele vai para o ônibus, aquele foi um pai, eu tive um pai que me escolheu, e agora ele vai estudar, vai para a escola, sei lá, né? Já está na escola, já está estudando. Ele, inclusive, fala, quando eles estão pescando, o Xota fala que tem dois tipos de isca, e o pai fica todo admirado, né? E diz que ele diz que leu num livro. Mas, Sandra, aquela cena que você destacou, né, do interrogatório, em que ela, né, é o mais tocante, eu acho, do interrogatório, em que ela se desfaz, né, em tristeza, em choro. Aí isso também preenche uma das lacunas, né, do filme, porque aí fica evidente que ela não conseguiu ser mãe, ela não pôde ter um filho. Ela não pôde ser mãe, ela não pôde ser mãe. Então, ela foi buscar crianças, não é, que pudessem dar a ela essa maternidade, essa condição de mãe. É muito comovente. Uma bondade, né? Há uma bondade no ser humano. Essa complexidade de facetas, tem a perversão, tem a velhinha, enfim, um pouco safada, mas, enfim, tem uma bondade, né, intrínseca a isso que eu acho mais forte ali. Eu acho que tem principalmente um clima desdramatizado. Você falou em filme italiano, eu lembrei Feios, Sujos e Malvados. Então, pegava um monte de pessoas completamente outcast, completamente excluído, feio, tudo carregado, tintas carregadas. E o que o Koreda faz é justamente não carregar nas tintas. Ele não glamoriza, ele não dramatiza, ele não estetiza. Não caricata, né? As coisas não caricata. Exatamente. Não, de jeito nenhum, as coisas vão fluindo e uma das coisas difíceis também, o espectador, no cinema americano, o espectador detesta sair de um filme sem saber, mas como é que termina? O que aconteceu? Porque o público americano quer culpados reverenciados, não, culpados punidos, heróis reverenciados, isso vencedores que é os filmes definidos, que é o final definido. E europeu, europeu e asiático faz esse cinema final em aberto, é uma questão muito difícil para o espectador, porque cabe ao espectador definir.
O espectador é que vai falar, eu acho isso, porque é muito confortável você sair com a receita de bolo. Então, tá, casaram e foram felizes para sempre. Acabou, legal, de boa. Mas é assim, e se a coisa tiver um pouco mais de complexidade, se cada um tiver um lado B, e se as coisas não forem exatamente assim. Então, e o Koreeda, ele faz, as coisas não são exatamente tão estereotipadas, tão estratificadas. Podem ser, podem não ser. Então, essa questão da ambivalência, da ambiguidade, perturba muito o espectador, porque cabe ao espectador tomar uma posição. Ele tem que, se ele quiser julgar, ele pode falar, então tá, acabou, mas se o filme permanecer na cabeça dele, como eu acho que permanece, cabe ao espectador definir. Então... Assim se lhe parece, né? Assim se lhe parece, Pirandello. Exatamente. É uma transferência de responsabilidade. Projeções, né? É bem legal, bem legal. Olha, Clarice. Eu não consigo me lembrar de um autor, eu sei que é da Escola Nacional de Saúde Pública, que eles usam a expressão família na rua. Quer dizer, existe uma organização familiar na rua, que não é biológica, evidentemente. Então, as crianças levadas para instituições, elas fogem das instituições e voltam para a rua, porque é lá naquele vínculo é que elas se sentem melhor. Então, hoje em dia, pode ser que tenham famílias, com tudo que nós estamos passando, que estão indo para a rua. Mas também tem essa outra questão de um determinado arranjo de pessoas que constituem uma família, né? É um trabalho muito bonito da Escola de Saúde Nacional de Saúde Pública, que infelizmente, eu não estou conseguindo me lembrar do nome. Mas essa expressão está registrada academicamente como um jargão, né? Um conceito já estabelecido academicamente. É claro que pode ter também uma família de rua com um membro explorador. Sim, que batem, que maltratam. Ih, nossa, é muito complicado, né? Complexo. Bernardo está querendo falar. Não, o Bernardo é pai. É a Clarice. Bernardo é a Clarice. Tá bem, Clarice. Não, desculpe, eu não pude pegar todo o debate, mas eu vi esse filme e vivi intensamente aquilo. Eu acho até que a Munira falou, porque por questões minhas de trabalho, eu já vivi essa situação de famílias de rua que não são família, e a questão, no caso, o meu viés é saúde, né? E aí, na questão da doença, como é que um apoia o outro quando não há uma degeneração, uma coisa mental muito, muito avançada, eles se apoiam e fazem esse vínculo. E aí o que eu queria dizer é que, ao longo do filme, eu fui ficando assim, tem esse lado pouco, que não é bem cômico, mas não exagerado. Leve, né, Clarice? Leve, né? Leve. Mas eu comecei a ver que aquilo também é sobrevivência. A sobrevivência necessidade. Menos golpes para poder, não é? Até ter um mínimo de prazer e também uma sobrevivência afetiva, né? O que seriam dessas crianças, aquela menina, né? A experiência da volta à mãe, que coisa traumática, que coisa, né? Violenta. Então, eu achei que, no fundo, é um sopro de vida, né? Olha, a gente, para sobreviver, lógico que matar a velhinha não estava... Já era uma coisa... Não, assim, ninguém matou a velhinha, não. Ninguém matou a velhinha, não, Clarice. Ela morreu de morte morrida. E agradecendo a vida, e agradecendo. Né? Tanto é que agradecendo. Arigatou. Ela estava agradecida.
Eu vi assim, mas eu, enfim, Não sei se em outros filmes, eu não me lembro, mas é o segundo filme que tem uma morte dentro de casa e que eles têm que se ver com o morto, o cadáver do morto. Aí a avó e no Ninguém Pode Saber o irmão, que morreu de fome. Bom, mas enfim, Tem uma coisa... essa coisa da uma força também imperativa, né, de continuar vivendo e não desistir, né, porque a situação mesmo é muito, muito dramática, né? Mas então eu achei que não tendo um final happy end, isso tem um pouco, né, de esperança de que os seres humanos ainda tenham um pouco de afeto, né, pelo outro, que tem algum tipo de relação, né? Era isso assim que eu tinha sentido ontem quando eu revi o filme, que eu não me lembrava mais, é lógico, né? A gente vai lembrando, né? Vocês vão falando. A menininha, a Lin, quando volta para casa, ela realmente leva um aprendizado dessa experiência amorosa que ela viveu. Porque a mãe diz para ela pedir desculpas, ela não pede, diz que vai sair para comprar roupas, que depois ela sempre bate, né, pelo jeito, e a Lin diz que não, e depois ela repete, é muito bonito, é muito bonito, ela repete a música, a musiquinha, que eu nem me lembrava mais dessa música, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, que ela aprendeu na casa, né? Cantar, e ela fica repetindo a música. São motivos identificatórios, né? Fundamentais para ela continuar. E aí a cena é triste, mas me deu, pelo menos eu acho, com um desejo meu de que ela tem para onde olhar, sabe? É uma coisa assim que ela olha para algum lugar. Tem objetos internos. Que ela adquiriu também, eu acho que tem isso. Os primeiros cuidados foi com a avó e ela teve essa experiência nessa família, né? Então a sensação que dá é que ele dá assim, suaviza um pouco, né? Uma boia nesse mar, não é tenebroso. Um holding para a família. Ele deixa em aberto as possibilidades de transformação. Isso. Então, o que aquelas pessoas, o que aqueles meninos vão conseguir fazer é uma incógnita que ele realmente deixa em aberto. Com um olhar muito solidário a essas crianças. Mas levam objetos bons internos, né, já com essa vivência juntos, né? Uma reserva, vamos dizer. Eu não sei se vocês... no começo, eu não lembro do filme, quer dizer, essa estratégia que eu estava falando de sobrevivência, né, afetiva, a gente acredita... Eu acreditei no começo que era uma família mesmo. Não sei se já dizia no começo. Mas é surpreendente. Eu achei incrível que não era uma família, porque os papéis eram perfeitos de cada um, a neta, a avó. Mas vai... Então, é uma estratégia afetiva de sobrevivência incrível, que a gente quer acreditar que é assim. Porque só vivem juntos, embolados, em geral, leva a gente, né? nesse filme a participar dessa família, pelo menos por um tempo, né? Enfim. De uma certa maneira, nós participamos, né? Porque nós fomos né? Nós assistimos tudo. É verdade. Não é verdade? Eu não sabia dessa... Testemunho. Eu não sabia dessa... Mas alguém quer levantar alguma questão? Gostaria de falar alguma coisa? A Munira está falando, a Munira, né? Está falando? Eu não tinha informação de que havia essa hipótese do menino ter sido roubado na frente de uma casa de jogos e essa informação que foi dada aqui. Eu não tinha disso. E eu tinha feito a fantasia que ele, menino, aquela ideia de origem, né, que vocês falaram anteriormente, que ele já tinha, de alguma maneira, uma forma interna que eles
eles não foram os primeiros, na minha hipótese, né? Mas agora, com essa ideia de pais que deixam um menino num carro porque estão jogando, eu já retiro a minha hipótese, né? Mas eu achei que o questionamento dele poderia ter essa origem, né? Que ele tinha de alguma inscrição prévia antes de ser roubado, digamos no assim. final, não é? O menino faz uma opção, porque ele podia continuar com o pai. Ele faz uma opção, não é, para voltar para a família de origem dele, quer dizer, e isso fica enigmático. Que família era essa, não é? Quer dizer, Eu não sei, Ruth, eu não entendi que ele volta para a família, não. Eu acho que ele está numa instituição que tem escola. Ele não voltou para a família. Foi desejo meu que ele voltou. Acho que não, ele ganhou independência, ele era bastante Mas ele não autônomo. Entrou, não sei, isso fica lá com a Ele pode ter alguma proteção do Estado, sei lá. O Estado. A criança muito resiliente. O Estado disse que ele ia, o policial disse para ele que ele ia para uma escola, ia conhecer exatamente, ele ia para a escola. Me parece que ele está nessa instituição e que, inclusive, tinha hora para chegar de volta. Isso. Tinha hora, ele teve uma licença para ir ver o pai. E ele transgrediu quando ele pediu para o pai para dormir. Né? E aí ele dormiu, eles construíram um boneco e depois o pai, quando perguntado, disse que ele ia abandonar mesmo, né? Que ele não podia ser pai, que ele era apenas um tio, talvez. E aí ele voltou para a instituição. Mas eu acho que essa ruptura... Oi? Essa ruptura também é ambivalente, porque essa ruptura, supostamente, então eles não vão mais se ver, mas ela foi realizada em cima de declarações de amor, de confirmação de amor. Sim. Aquele pai confirmou o amor pelo menino, o menino chamou o garoto de pai, mas foi uma ruptura e o filme está em aberto, cada um Claro, viaja. a gente pode imaginar tudo. Mas é uma Na próxima semana ele sai para meu pai. Pois é, e aí? Uma descontinuidade, acho que não é nenhuma ruptura, né? Porque ele tem essa ligação, tá lá. Também. E aquela cena, né, a última cena em que ele está no ônibus, o pai vai correndo do lado da janela, né? Ele abaixa a cabeça, como se não quisesse ver também essa separação. Ele fez tem um amor aí, tem afeto. Sem dúvida tem um amor. Bonito. É muito bonito. E é a primeira vez que ele pronuncia o nome do pai. Exatamente. Se afasta. Olha só, o nome do pai, uma coisa lacaniana, né? Ele queria realmente essa função. Ele queria o nome. Um pai. Pai simbólico. Lenon de Pé. Exatamente. Bom, nós estamos chegando no fim, são 9h. Temos que liberar o André. Podíamos conversar até amanhã de manhã. A gente está com dificuldade de se despedir amanhã tem a Flávia. Essa família nossa aqui. Amanhã tem uma coisa de 8h30 às 15h, eu não aguento. Tem a Flávia, vai apresentar, né, Flavita? Olha aí, Flávia, está fazendo a propaganda. Webinar de casal e família. Fala aí, Flávia. Maravilha. Fala, Flávia. Estou caladinha aqui ouvindo, porque tudo está me servindo, porque amanhã eu vou falar sobre família atual. Olha só que bom! De que família falamos, né? E hoje... Que horas que você fala? Qual é o horário seu? 11h. Esse eu vejo. Família, né? Qual é o horário, Flávia? Qual é o horário? 11h. O tá de pijama. De pijama, sem imagem, eu vou. Olha que nós temos essa vantagem no momento, né? Você frequenta muita coisa que provavelmente não frequentaria. Eu de tarde estava vendo um debate sobre esse filme da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, com uma psicanalista, não me lembro nem o nome dela, e várias pessoas, mas não era tão interessante quanto vocês aí, e eu chapei, dormi, acordei em cima da hora do...
Mas Ai, lembrou! Eu não, adorei. Sônia, esquece São Paulo. Mas qual era o Esse filme de São mesmo, Paulo? por isso que eu acessei. Tchau, Viviane. Perdeu tempo. Era esse aí, assunto de família. Tchau, Viviane. Tchau, gente. Tchau, Vivi. Tchau. Parabéns, parabéns. Troca, Luísa, Lulu. Só um segundinho. Fernando e Só uma Ruth. coisa, Sandra, muito obrigada. Aida, muito obrigada. Isso que eu queria que vocês encerrassem. Sandra e O Suzana. próximo filme, não esqueçam. Não Peraí, esqueçam. eu vou citar Os ela também. Esquecidos de Buñuel. Com comentários do nosso querido. Galego. Exatamente. Do Galego? Os Los esquecidos. Olvidados. Los Olvidados. 1950, o Galego sugeriu, e é a única pessoa que a gente podia chamar para comentar. Não é? Afinal de... Hein? Fechado. Olha, a Suzana falou que, ai de você, quando eu comuniquei que você tinha aceito. Ai de você, se não tivesse aceito. Já fiz a fofoca. Não lo olvidaremos. Ajoelhou, tem que rezar. Suzana e Sandra, obrigada pelo filme que vocês passaram. Adorei. Obrigada. Maravilhoso. Todos pela presença, e Sandra e Suzana, porque... Pela plateia também. Exatamente. Sandra. Tudo que a gente viu e se emocionou. A Sandra fez linguagem de Libras para nós. Para ver o outro. Valeu, Sandra. Valeu, Suzana. Muito. Essa troca é muito rica. Muito boa, muito boa. Bora lá. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo. Até o próximo. Parabéns, Aida, parabéns. Obrigada. Parabéns, Aida. Obrigada. Ei, Luigi. Parabéns, Luigi. Parabéns, eu recebo o meu também. Você é o primeiro damo. Ele tem que ouvir parágrafo por parágrafo. É uma